Tina Oliveira. Doutor Laurinho, alegria muito grande voltar a conversar agora com o cidadão Lauro Falcão Carneiro, mas que com certeza construiu um nome e uma história em Riachão do Jacuípe, prefeito 8 anos, deixou um legado, e eu já tive essa alegria de conversar através do rádio com o prefeito doutor Laurinho, e hoje muito feliz de poder estar em primeira mão voltando a falar com Lauro Falcão Carneiro, ex-prefeito. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso Mesa Redonda. Entrevista do dia. Boa tarde, Tina. Boa tarde a todos os nossos amigos e irmãos jacuipenses que nos ouvem nesse momento. Você nos 4 cantos desse município. Dá uma boa tarde especial também aos amigos que encontram-se aqui nos estúdios. Meu amigo Caizinho, meu amigo Cláudio, meu amigo Galegão de Juraci, que está aqui parecendo um xerife com chapéuzão. Quequeu, meu amigo Beto Silva, meu amigo Paulinho, nossa loja, que estávamos a trabalho ali em Serrinha há poucos momentos. E assim, primeiro iniciar, Tina, pedindo desculpa aos ouvintes. Eu sei que nós agendamos já há alguns dias essa entrevista, mas infelizmente por questões de trabalho nós tivemos que nos deslocar hoje rapidamente a Serrinha. Atendemos na clínica pela manhã, saímos daqui 10 horas. Mas graças a Deus foi até oportuno, porque 2 grandes personalidades da Bahia estavam aqui hoje, né? O Darílio Senna e o Bobô. E foi oportuno também porque os nossos ouvintes puderam aí estar ouvindo as palavras desses 2 grandes mestres do esporte da nossa Bahia. Eu começo mandando um abraço especial à Cristina, que está fazendo aniversário hoje, né? Carla ontem, na verdade Neto, irmão do meu querido Caizinho, me pediu que a gente mandasse esse abraço aí a Cristina, mandar um abraço a ela, a Carla, a Doris, a toda a família, e dizer da nossa satisfação, né, depois de 8 anos sem falar nessa coisa que nós gostamos muito, que é o microfone. 8 meses. 8 meses, é verdade, Tina, desculpa. 8 meses sem falar no microfone. Estamos aqui de volta, né, nessa rádio onde verdadeiramente começou também a nossa história política, né? Muitas entrevistas foram dadas aqui do cidadão Laurinho há 8 anos atrás, quase 9 anos atrás, quando nós insurgimos na política em Riachão de Jacuípe. E nada melhor do que estar aqui, né, numa rádio comunitária, uma rádio que tem um cordão umbilical fincado aqui nessa terra, nasceu de idealizadores aqui de Riachão de Jacuípe, e com certeza tão bem tem feito aí a população de Riachão. É isso aí. Doutor Laurinho, a gente vai começar aproveitando a deixa aí das suas palavras iniciais. Doutor Laurinho disse que hoje pela manhã já atendeu e viajou a trabalho. Então, como é que está a vida de doutor Laurinho hoje, 8 meses depois de entregar o mandato? Como é que está a vida aí do profissional, voltou a atender como dentista, do empresário? Como é que está doutor Laurinho agora, na atualidade? Quais são as atividades do ex-prefeito Lauro Falcão, hoje cidadão jacuipense? Na verdade, Tina, nós saímos da prefeitura, né, com alguns projetos de coisas que aprendemos a gostar na época de prefeito, né? Porque a gente costuma falar que 1/5 da minha vida eu me dediquei à gestão pública, me dediquei ao povo de Riachão de Jacuípe, e nesse 1/5 de vida nós conhecemos muitas pessoas, né, por vários e vários cantos e recantos do Brasil, e aprendemos a ter afinidade com alguns tipos de atividade. Então nós colocamos em prática, né, a partir de janeiro, uma coisa que nós aprendemos a gostar, que é essa coisa de construção civil, né? Essa coisa de estar participando dessas áreas, de ver as obras acontecendo, né? E a gente resolveu colocar uma empresa ali em Feira de Santana, em frente ao posto fiscal, né? Onde a gente passa uma parte da semana, e depois que concretizamos a construção e o início das atividades, nós resolvemos voltar para a nossa profissão, porque é uma coisa que eu amo de coração, a odontologia, né? E, pô, que experiência maravilhosa ter voltado a atender, né? Nós estamos atendendo de quinta a sábado, quinta e sexta na Clínica Vida, no sábado em Pé de Serra, e de segunda a quarta estamos nessa outra atividade que para nós também é muito prazerosa, né? Claro, além de o conjunto fazer com que a gente possa estar aí garantindo o pão de cada dia dos nossos filhos e o futuro, né? E a subsistência do dia a dia da família.
Então nós estamos com essas duas atividades atualmente, mas muito feliz, né? Porque apesar do início a gente tem muita amizade, muitos amigos que nos ajudam, inclusive, a ter um norte nessa atividade, e a gente vai tocando a vida. E gerando empregos. Gerando emprego, com certeza. Isso Não é muito importante. É um dos legados que a gente começou e continua, né? Gerando emprego por onde a gente passa. Isso é bom. Mas, doutor Laurinho, não dá para olhar para doutor Laurinho e falar. A gente fica feliz. Eu sou testemunha, muitas vezes, de que ouvi doutor Laurinho dizer que, lógico, quando ele terminasse o mandato que ele entregasse, ele não tinha a política como profissão. Ele tinha a sua formação, odontólogo, ia continuar, porque, como ele tão bem disse aí, ama realmente a sua profissão, mas a política não é, logicamente, a sua opção profissional, já que o senhor tem aí, é dentista, agora empresário, gerando empregos, mas uma liderança política, um legado, ficou em Riachão do Jacuípe. O prefeito doutor Laurinho, durante 8 anos, deixou muitas marcas na cidade. E como é que o senhor se sente hoje, sabendo que o seu nome é um nome que levanta muitas questões, mas que com certeza é visto como líder na nossa cidade, um líder político de, digamos assim, hoje da oposição. Então, como é que o senhor encara isso? Como é que o senhor está vendo essa saudade e muitas vezes a procura das pessoas lhe cobrando essa liderança política? Na verdade, Tina, a gente sente-se responsável, né? É claro que depois de você, como eu falei aqui no início da entrevista, de passar 1/5 da sua vida militando politicamente, militando administrativamente, cuidando dos destinos da sua população, nós sentimos responsáveis, inclusive, por ser cidadão dessa terra, né? De continuar com essa militância, né? A gente nunca disse adeus, né? A gente disse até breve. Não sei o que é que o destino busca pra gente. A única coisa que eu sei é que vou continuar, até pela lealdade a muitos amigos que tenho, né? Muitos amigos, inúmeros amigos que fizemos nesse período que fomos prefeitos. Hoje nós sabemos que a Câmara Municipal está composta lá de uma oposição maior, né? São 7 vereadores na oposição, 7 vereadores combativos, 7 vereadores fiscalizadores, que têm feito o trabalho deles de forma eficiente, e tenho certeza que só tem ajudado, né, a administração pública atual, porque quando você mostra o erro, é o mesmo caso do seu programa aqui na rádio, quando você mostra um erro, a gestão pública de repente não sabia, principalmente o gestor, né, que o gestor não sabe de tudo que acontece no seu município, até por conta do tamanho territorial dele. Mas quando você mostra onde está o erro, dá oportunidade para que o gestor, a gestora, a assessoria do gestor, que no caso são os secretários e os servidores do município, possam estar lá identificando, vendo a veracidade e, consequentemente, consertando. Eu sempre costumo falar que a oposição ajuda muito a gestão pública, a oposição, o Ministério Público, os vereadores, os programas que fazem essa ponte do povo para chegar até os ouvidos do gestor ajudam muito. Eu lembro que na nossa época nós tínhamos programa na Rádio Coirmã, Rádio Baiana FM, que fazia o papel parecido com o que você faz hoje, e eu nunca fui de reclamar, nunca fui de xingar, nunca fui de perseguir, nunca fui de machucar, ao contrário, eu sempre falava nos encontros que eu tinha com o repórter, a única coisa que poderia ser feita até para complementar era após o serviço executado você lembrar, né? Era após chegar alguma coisa em benefício da população ser lembrado também, e não apenas fazer vamos dizer assim, críticas por críticas. Então eu acredito que tanto o Ministério Público, como a Câmara Municipal, como os programas diversos, os repórteres que trabalham nessa linha de identidade que você tem trabalhado, de mostrar os erros da gestão, ajudam sim a administração pública. E tenho certeza que os gestores, se pensarem dessa forma, vão ter sucesso em todas as suas insurgências, em todas as suas atividades, porque o objetivo maior do gestor é atender o povo. Então, de repente, está acontecendo um problema na Barra, está acontecendo um problema em Barreiros, está acontecendo um problema em Terra Branca, que se não tiver alguém, né, porque às vezes até
o próprio administrador daquele local, o próprio representante da gestão daquele local não quer passar para o gestor até para dizer, não, lá eu estou resolvendo tudo, está tudo bem, né? E se não tiver alguém para poder avisar, consequentemente você não consegue estar efetivamente corrigindo aquele problema. Então, volto a repetir, né? Nós estamos aí, continuamos militando politicamente em nossa cidade, né? Nós temos 7 vereadores, amigos, irmãos na Câmara Municipal de Riachão de Jacuípe. Estamos acompanhando as notícias, não diuturnamente, porque temos esses dias que ficamos fora de Riachão de Jacuípe, mas através hoje do Facebook, através hoje da internet, com certeza sempre que se tem um tempo, você está buscando essas notícias e, consequentemente, dando também a sua opinião, né? E com certeza perto do povo sempre, né? Porque a gente tem, eu volto a repetir, quando nós saímos da prefeitura, nós não demos um adeus, demos um até breve e estamos aí firmes e fortes com o povo de Riachão de Jacuípe. Com certeza, é muito SMS, doutor Laurinho, o pessoal da Barra, o pessoal da Bela Vista. Daqui a pouquinho, sobrando tempo, eu vou ler para todo mundo, mas assim, Jéssica, na Bela Vista, mandando um abraço, na Barra, a galera da Barra mandando um abraço para doutor Laurinho. É assim, todo mundo na escuta, pelo carinho. Mas, doutor Laurinho, voltando, agora, essa pergunta eu tenho certeza que todo mundo quer ouvir, todo mundo quer saber. Como é que foi, como é que aconteceu a transição do seu governo para o governo da prefeita Tânia Matos, a prefeita atual? Nós sabemos que ficaram aí muitas obras que não foram inauguradas no final da sua gestão e que Riachão aos poucos vem concluindo e recebendo. Então, o processo transitório, como é que aconteceu? Já que ao final do mandato ficou algumas dúvidas e alguns comentários, eu acho que essa é uma oportunidade maravilhosa para que a gente possa falar sobre isso. Por exemplo, eu vou ouvi-lo falar aí do processo transitório, de como o senhor entregou a prefeitura, porque eu me lembro que uma das suas falas era de que o seu maior desejo era, ao final do mandato, entregar esse município adimplente. O senhor não encontrou adimplente, pegou um município com muitos problemas e a inadimplência talvez fosse o maior deles, porque a gente tinha mais de 30 anos sem poder celebrar convênios nesse município, por conta dessa inadimplência. Mas o senhor dizia que o seu sonho era entregar o mandato com o calque todo arrumadinho, a cidade arrumada. O senhor considera que o senhor entregou o município à prefeita Tânia Matos arrumado? Tina, na verdade, a transição em Riachão do Jacuípe, ao contrário do que aconteceu talvez em muitas cidades, onde a oposição ganha do grupo político que estava no poder, aconteceu da forma mais harmônica possível, né? Todas as secretarias foram entregues aos responsáveis pela comissão de transição naquele momento, as documentações foram entregues, né? Nós temos lá os documentos de recepção por representantes da comissão de transição do governo que ora se instalou em Riachão de Jacuípe, e esses documentos com certeza estão guardados para, se um dia houver necessidade, a gente está colocando à disposição da sociedade, porque assim, a gente entende, e é normal, é do processo democrático, né? Talvez não por conta do próprio gestor que assume, né, de alguns cabeças que assumem a gestão, de se passar a imagem de terra arrasada, né? Isso é normal, nós absorvemos e aceitamos como cidadão, como gestor que fomos, isso de uma forma bastante tranquila. Agora, é claro que os torcedores, né, tanto de um lado como do outro, os torcedores do nosso lado não aceitam a forma como os torcedores de lá colocaram, que encontraram o município. Em verdade, a gente tem sobre esse assunto a dizer que nós entregamos, como você falou no início, um município muito melhor do que o que recebemos. Ser gestor público hoje no Brasil, principalmente prefeito de uma cidade pequena extensão como Riachão de Jacuípe, pequena talvez em população, mas grande em receptividade como é o povo da nossa terra, é muito difícil. Difícil porque as necessidades, as carências que acontecem aqui são proporcionais ao tamanho do município. E eu sempre falei isso em todas as entrevistas, quando nós falávamos, quando éramos prefeitos, eu acho muito injusta a forma como é distribuído o bolo de arrecadação desse país.
né? Nós temos, e até hoje continua a mesma coisa, não sei se vocês assistiram na televisão essa semana, a presidenta Dilma ser vaiada por uma série de prefeitos que estavam em Brasília, que tem o mesmo sentimento que nós tínhamos quando éramos gestores, né? Não é possível que você aqui na ponta, que está perto do povo, que tem sua casa, todo mundo sabe onde você mora e sempre procura o prefeito, seja em casa, seja na prefeitura, seja em qualquer canto ou recanto que você esteja da cidade, com problemas diversos e problemas que verdadeiramente são problemas, não é que a pessoa está inventando um problema, né? E nós, à medida do possível, tentando ajudar. E o governo federal, que fica com 70% da arrecadação desse nosso país, nesse nosso querido Brasil, que tem uma arrecadação tão grande, manda para os municípios 10% disso, dividido por tantos municípios. E assim, quando manda programas, projetos para o município, tudo tem que ter contrapartida. Você recebe um CRAS em Riachão de Jacuípe, você tem que entrar com o pessoal para trabalhar. Você recebe um CREAS, você recebe qualquer tipo de convênio que venha do governo federal, você recebe uma emenda parlamentar, se você não entrar com seus 5% de contrapartida, você não consegue efetivamente fazer a obra. Só que as receitas do município, elas são definitivamente resumidas em relação à dimensão dos problemas, né? E a gente entende, Tina, que em relação, aí eu volto para a transição, nós entregamos o município como pensávamos. Do ponto de vista de adimplência, cumpri meu compromisso, tem lá o carro que foi tirado no dia 31 de dezembro de 2012, no último dia do ano. O nosso carro que estava igual, eu costumava falar, bunda de bebê. Lisinho, limpinho, arrumadinho, né? Um calque que, se no dia seguinte a prefeita, né, que foi escolhida de forma democrática pela maioria da população, quisesse buscar assinar um convênio, estava lá apta a assinar, né? Então a gente, nesse item, a gente admitiu que alcançamos a nossa meta. Em outros itens, nem tanto, porque por conta dessas dificuldades e por conta de, no dia 10 de outubro, logo após as eleições, nós tivemos lá um bloqueio de recursos por parte do INSS, né, por conta até da questão de passar no sistema os dados para o INSS. Esse recurso foi bloqueado e, infelizmente, deixou a gente um pouco engessado para cumprir todos os compromissos até o final do mandato. Nós não estamos aqui para esconder nada, nem para tapar o sol com a peneira, né? Do ponto de vista de funcionário público, mais de 90% dos funcionários públicos do município receberam seus salários, ficou uma pequena parte que, como gestão pública, é continuidade, né? Talvez eu deixei 10% de salário para ser pago, mas quando eu assumi eu peguei 7 meses, 8 meses de salário a ser pago, de 100% de salário a ser pago, né? Então, não gosto muito de fazer esse comparativo, mas às vezes essa regra tem que ser alcançada porque o povo em casa entende melhor, né? Então, a gente entende, e volto a repetir, os problemas do município é do gestor que assume, né? Então, a gente tenho certeza que deixou o município numa condição muito mais tranquila, né? Não deixei 100%, porque, volto a repetir, todo esse conjunto de dificuldades que tem o gestor público, que não é da agora, vem há mais de 12 anos esses problemas de arrecadação de cidades pequenas, e no conjunto nós deixamos o município bem, o município adimplente, principalmente adimplente, porque adimplente você pode tomar um empréstimo no banco, adimplente você pode buscar recurso federal, recurso estadual, ou seja, você pode dar continuidade à máquina de forma efetiva, de forma que o município não pare, né? Então isso nós fizemos. Parte do mobiliário, de equipamentos, parte da renovação de frota, eu acho que o povo é o maior testemunha. Enquanto falava que nós deixamos só armengue, Deus foi tão bom conosco que alugaram um prédio aqui na própria via, né? Na rodovia, na BA 120 aqui, que as pessoas viam só ônibus novos. Chegava cada dia no final do ano, mais um ônibus, mais uma, né, mais uma renovação de frota. E graças a Deus, apesar de tentarem denegrir a imagem do governo em relação a esse finalzinho, em relação a essa coisa toda, que é normal, não estou aqui, né, principalmente por conta da torcida, a gente entende que nós fizemos sim o nosso beabá direitinho. Talvez não saiu como a gente planejou 100%, porque é igual o dono de casa. A dona de casa faz um planejamento, vou comprar uma televisão no final do mês. Mas de repente no meio do caminho acontece uma doença na família, né? Acontece uma outra situação educacional que ela tem que investir aquele dinheiro que era para a televisão, investir
em outra atividade. Mas o objetivo continua o mesmo. O objetivo é você finalizar. Se não deu certo, 100%, mas eu tenho certeza que quando você entrega 90%, você tirou um 9, e um 9 dá para passar em qualquer vestibular, em qualquer curso. Doutor Laurinho, para a gente mudar de assunto, mas essa pergunta eu tenho curiosidade de fazer, porque lógico que nós acompanhamos, todo jacuipense faz parte do desenvolvimento da cidade e acompanha a política. Então, em dezembro, o senhor disse aí que pagou 90% dos funcionários, assume que ficou uma parte com os seus salários a serem pagos pela atual gestão, o que acontece em muitos gestores. Inclusive, eu tenho até que reparar isso aí, porque como a gente tem, isso o sindicato coloca de forma bastante efetiva, você tem até o 5º dia útil do mês subsequente para pagar salário. Exatamente. Nós, no dia 30, eu acho só para refrescar a memória do povo, dia 30 de dezembro foi uma segunda-feira. Os bancos fecha para balanço, né? A maior parte dos recursos que o governo federal repassou para o município foi entre o dia 28, a sexta-feira, até a segunda. Na segunda-feira e na terça-feira, o expediente bancário não funcionou. Consequentemente, ficou dinheiro em caixa. E nós temos extrato desses recursos que ficaram em caixa para poder contrapor talvez essas necessidades, essas coisas que ficaram para trás. Porque a gente entende que esse recurso... O que ficou a pagar. Esse recurso do dia 30 resta a pagar para o mês subsequente. Porque rolou, né? Doutor Laurinho. Então, esse recurso, com certeza, deu para se pagar essas outras coisas que ficaram. Não vou dizer que 100% do que ficou, mas uma boa parte do que ficou, principalmente servidor, né? Deu para se pagar. A maior parte nós pagamos, o restante ficou lá e a gestora imediatamente pagou no mês de janeiro, se eu não me engano, né? Teve os salários. Nós acompanhamos isso pela mídia e, graças a Deus, né, o servidor de Riachão de Jacuípe não saiu com perda nenhuma. Mas a gente tem que deixar isso claro, porque em nenhum momento houve intenção nenhuma de não fechar em 100% essa questão do recurso. E foi uma marca do seu governo, né? Pagar salários em dias. Nós repassamos os restos a pagar, todos rubricados, porque a gente prestou conta tudo certinho para a gestão atual, né? E esses restos a pagar, existe um questionamento no tribunal realmente, se paga, se não paga. Então existe esse questionamento e nós não estamos aqui nem para culpar a gestão por não ter pago por conta disso, né? Mas que ficou lá, ficou recurso em conta, tudo que nós deixamos de resto a pagar ficou em conta para ser pago, ficou. Os cheques que nós emitimos, tinha recurso para pagar? Tinha. Então, né? O boato de que doutor Laurinho, no final do mandato, até cheque sem fundo da prefeitura deu, porque isso rolou na cidade, é uma inverdade, então. Tina, nós demos cheques do que tinha em conta. Algumas pessoas, inclusive um amigo meu falou: rapaz, eu recebi um cheque por dia 20 de dezembro, não botei o cheque, fui botar no início de janeiro, o cheque estava lá como várias linhas, né? Assustado, tinha uma assinatura 45, não confere. A assinatura não confere, foi de todo tipo. Aí nós, naquele momento, ligamos para o tesoureiro e perguntamos: o que foi que aconteceu, Carlos? Aí ele falou: não, rapaz, foi uma orientação aqui da nossa procuradoria, né? Mas nós já estamos aqui reparando. Aí nós mandamos uma lista de cheques para lá e esses cheques, eu acho que mais de 90% foram pagos. Ou seja, foi um equívoco. Nós aceitamos, porque erro acontece quando se entra na gestão pública e você é orientado por uma procuradoria, né, a fazer uma coisa, você quer seguir fielmente aquela situação. Mas nós, inclusive, chegamos a pensar em entrar com ação, se não tivesse sido pago, uma ação contra o Banco do Brasil, porque a culpa eu não culpo nem a gestão. O Banco do Brasil, naquele momento, foi culpado. Porque ele sabe que, pela regra da Constituição, os cheques emitidos com data e que tinha saldo deveria ter sido pago. Uhum. Né? Então nós íamos entrar com ação contra o Banco do Brasil, mas não fizemos isso por várias coisas, inclusive por termos o Banco do Brasil como uma referência e muitos que os funcionários não tem nada a ver com isso, mas de qualquer forma ia acabar sobrando para alguém. Né? Então a gente resolveu não agir dessa forma e, graças a Deus, estamos aí tocando nossa vida na nossa humildade, entendeu, Tina? Com certeza. Doutor Laurinho, as obras que não foram possíveis inaugurar, tipo a UPA, que é uma conquista maravilhosa para o povo de Riachão, a Caixa Econômica, que foi inaugurada agora, tudo isso frutos do esforço da sua gestão no passado. Mas, assim, o que foi que lhe impediu? Foi o tempo? Foi recursos? O que foi? Porque a gente percebe que nesses 6 meses foi a creche, foi a UPA, a renovação da frota, já chegou mais 2 gols novos aí para a saúde, os PSFs que com certeza o seu governo alcançou quase 100% de ampliação. Então, assim, o que foi que aconteceu com o doutor Laurinho? O calçamento da Barra, por exemplo,
Doutor Laurinho deixou o Matadouro, lá e não terminou, o Matadouro. Que não terminou, não. O Matadouro, na verdade, nós não inauguramos, né, Tina? O Matadouro foi seu calcanhar, viu? Foi, verdade. Inclusive, ontem eu estava gravando uma entrevista também que vai passar na Rádio Baiana, e lá eu falava, a repórter me perguntava qual foi a coisa que ele deixou mais, esqueci a palavra agora, mais triste no final do seu mandato. Foi exatamente não poder compartilhar com aquelas pessoas que confiaram na gente, com aquelas pessoas que sempre seguraram a bandeira, que sempre disseram, esse governo tem restabelecido a ordem em Riachão de Jacuípe, tem restabelecido o desenvolvimento, foi não poder estar entregando o Matadouro de forma oficial, fazendo uma bonita inauguração, porque como você falou, foi o calcanhar de Aquiles, foi o maior desafio da minha gestão, foi a inauguração daquele equipamento, né, já que nós recebemos dinheiro. Toda essa história já foi dita, redita, rebatida aqui, e hoje está lá, gerando o que nós imaginávamos que ia gerar, né? São quase 50 empregos diretos já acontecendo. 80 empregos diretos, né? Nós temos aí um dinamismo econômico em Riachão, em relação aos recursos que se vêm de outros municípios, de bois que são abatidos ali, que com certeza entram nos cofres aqui dos bancos do nosso município. Enfim, a gente tem um equipamento que verdadeiramente veio cumprir o objetivo social que nós imaginávamos. Mas, você vê aquilo pronto, né? Eu passei lá dia 28 de dezembro, ver aquele prédio já em funcionamento, e você sem poder dar um discurso e falar, aqueles que disseram que eu vestir saia, eu compro uma saia rodada bonita, né? Aqueles que confiaram, meu muito obrigado, né? Então, infelizmente, foi uma das coisas que nos deixou um pouco triste no final do mandato, né? Também essa renovação de frota que chegou, esses ônibus que chegavam, a gente não podia estar ali recebendo e fazendo a entrega para o povo, né? As obras que ficaram no meio do caminho com recurso em conta, inclusive a UPA, se eu não me engano, ficou quase 700 mil em conta para efetivamente ser concluída, né? O SAMU, que eu tive o prazer ainda de fazer uma carreata aqui em Riachão de Jacuípe, uma carreata não, fui com um carro, apresentar a população, um Palio novo que nós entregamos já no finalzinho do mandato, enfim, não poder falar, porque uma coisa que eu gosto muito é de microfone, é de conversar com o povo, é de dar um discurso e mostrar ao povo o nosso papel, qual foi a nossa responsabilidade que assumimos aqui em Riachão de Jacuípe. Então, tudo isso, esse conjunto, né, que nos deixou um pouco triste no final do mandato. Além da saudade de estar perto do povo, de estar dançando uma rocha, de estar participando dos eventos, de estar, né, nas cavalgadas, enfim, tudo que a gente aprendeu a gostar nesse período que a gente foi prefeito. Mas, no geral, uma das coisas que eu sempre coloquei na minha mente, na mente da minha família, né, que nós estávamos prefeito, que aquilo passa, é um momento, né, você nunca tem que abraçar aquilo como se fosse um emprego, como se fosse a única atividade que você vai fazer em sua vida. Por quê? Porque o povo coloca, né, o povo verdadeiramente é que é o dono daquele mandato e ele que define quem gere os destinos da sociedade. Então, no geral, a gente só tem coisas boas, né, do final do nosso mandato, que foi verdadeiramente, volto a repetir, de 0 a 9, ter talvez tirado nota 8 ou 9, e com certeza dá para passar em qualquer vestibular, em qualquer curso preparatório. Com certeza. Doutor Laurinho, a gente vai voltar a falar das marcas positivas, mas a gente sabe também que durante a sua gestão o senhor sofreu uma CPI, respondeu a muitos processos. Teve aí a questão do ônibus, teve a questão do feirão, teve a questão do concurso. O senhor foi muito criticado, muito cobrado com relação a isso tudo. E nós sabemos que esses processos continuam aí, alguns já com respostas e outros eu gostaria de ouvi-lo dizer como foi que o senhor passou por essa CPI, qual foi a lição que ficou e como é que estão esses processos que o senhor responde enquanto foi prefeito de Riachão do Jacuípe. Tina, na verdade, os processos estão cumprindo a cadência do judiciário, né? Estão aí alguns preparados para ser julgados, outros estavam no Tribunal de Justiça, porque a população não sabe, mas quando você é prefeito, você é considerado ter fórum privilegiado, ou seja, o julgamento das suas ações ocorre a nível de Tribunal de Justiça. Aí quando você sai da prefeitura, volta tudo para a primeira instância, né? A gente fez o papel de qualquer cidadão, né? Nos defendemos, a justiça vai chegar lá na frente a um veredito, né? Estamos preparados para isso, porque eu costumo falar que
se você não quer ter processo, nunca seja gestor. E eu falo gestor em todos os âmbitos, né? Em todos os âmbitos. Porque quando você é gestor do município, você trabalha de uma forma onde você vai responder por tudo. E você trabalha com, na minha época, se eu não me engano, eram 1.500 funcionários. Você tem 1.500 funcionários, que qualquer erro daqueles funcionários... Você responde. Você responde. Não adianta. Então, nós seres humanos somos passíveis de erro, né? E nós estamos aqui na Terra, não só do ponto de vista espiritual, mas do ponto de vista material, para cumprir os nossos objetivos, e onde tiver erro, e você já sabe, quem é gestor, quem assume a condição de ser prefeito do município, de ser presidente de câmara, de ser presidente de associação, de ser presidente de hospital, sabe que se alguém errar, ou se ele errar, vai ter que responder. Então, a gente nunca criticou, ao contrário, o que eu falei aqui no início, eu referendo, a Câmara Municipal, o Ministério Público, que são os órgãos fiscalizadores, eles ajudam a gestão, né? Então nós passamos por aquela CPI, eu lembro muito bem que na época o nosso líder voltou para ter a CPI aconteceu, nós fomos inocentados a nível de Câmara, mas foi muito produtivo e enriquecedor para a nossa experiência política, porque a partir do momento, né, que você passa por uma situação dessa, você se policia mais, você começa a vigiar mais as pessoas que trabalham com você, a cobrar mais das pessoas que trabalham com você, para que os erros diminuam, né? Mas, no geral, eu costumo falar que a minha vida de gestor foi uma vida muito disciplinada de experiências, né? Eu passei por tudo que um gestor, porventura, pode passar, e tive experiências diversas. Mas, graças a Deus, né, estamos aí, esses processos continuam, né, e vamos dizer assim, não sou o único. Se você fizer na semana passada estava olhando o Aécio Neves, né, que para mim era um dos gestores exemplo desse país, até pelo governo que ele fez em Minas Gerais, responde a 2 processos de improbidade, né, por questões lá da Secretaria de Saúde do Estado, enfim. Então hoje, se você pegar o legado de 100% dos gestores, inclusive Lula, todos respondem a processo, né, por algum item ou por outro item, né? Então a gente vê isso não como normalidade. Era muito bom que você não tivesse processo nenhum, até porque atravanca até a sua vida pessoal, né? Mas é um risco que você tem que correr por trabalhar com muita gente, com uma estrutura muito grande. E volto a repetir, a fiscalização dos vereadores, a fiscalização do Ministério Público faz com que esses riscos de erro diminuam. E quando diminui, ele dá segurança. Então, ao contrário do que de qualquer questionamento, eu acho que a oposição ajuda sim a gestão pública a andar de forma mais coerente, de forma mais firme e com menos erros. Doutor Laurinho, ainda sobre esse assunto, o concurso público, por exemplo, se eu não estiver enganado, a Justiça lhe absolveu de qualquer culpa com relação ao concurso, mas no início dessa gestão houve um problema aí, talvez, eu inclusive ouvi doutor Marcelo Guimarães, nós tivemos a alegria de recebê-lo aqui nessa emissora, para resolver um problema que foi causado por uma displicência, talvez, do seu governo, em não ter mudado uma lei que aumentava o quantitativo do servidor público, e aí ficaram 34 servidores concursados do município, correndo riscos aí de serem demitidos, porque essa lei, em 2005, dizia uma quantidade, e o senhor convocou essas 34 pessoas que o município precisava para elas trabalharem. E aí doutor Marcelo disse aqui que tinha certeza que não foi má fé do prefeito Laurinho não ter revisto essa lei e ter mandado para a Câmara para aumentar esse quantitativo. Mas isso gerou uma certa polêmica com relação aos chamados que o senhor fez das pessoas que foram concursadas, já que o seu governo tinha realmente o episódio do concurso que teve a denúncia, mas que a Justiça lhe absolveu. O senhor vai falar sobre isso. E hoje existe também aí, talvez, por parte de pessoas que não tenham conhecimento, uma corrente de que o corte salarial dos professores aconteceram porque doutor Laurinho irresponsavelmente deu um aumento que o município não tem condições de arcar. Então eu gostaria de ouvi-lo
falar primeiro sobre a questão do concurso, como é que foi isso e a Justiça ali absorvendo, a questão dos 34 e os professores. Na verdade, Tina, eu comecei falando nessa entrevista exatamente sobre isso, né? Você se cerca de assessorias, né? Você trabalha com 1.500 pessoas. Todas as ações, precisava de funcionário, nós solicitávamos às secretarias, né, a lista, o número de funcionários, e geralmente a assessoria, seja a procuradoria, seja a própria secretaria, que definia lá, né, essas pessoas que passaram no concurso, tem que ser chamadas, etc. Daqui a gente assinava o decreto, né, porque... Confiando em tudo. Eu volto a repetir isso. Sou administrador, fui administrador público, mas de direito eu não entendo. E a gente questiona também essa questão da lei, porque quantas leis tem nesse município que não são aplicadas? Quantas leis na Casa da Cidadania foram aprovadas e que não são aplicadas? E às vezes até o próprio Ministério Público não sabe que existe, acaba, né, não estando atento, o próprio Judiciário, porque são leis e leis e leis que são formuladas, e cada lei ela tem um período infinito até que ela seja derrubada, pelo menos é o que eu tenho de conhecimento. Então, sobre essa questão do concursado, para a gente foi uma surpresa, mas uma surpresa até do ponto de vista não boa pela ansiedade que se passou naquele momento pelas pessoas, mas boa entender que pode ter sido até de forma equivocada que nós convocamos, mas foi muito melhor você convocar concursados que passaram legitimamente por uma prova do que você contratar, porque aí sim eu estava cometendo uma ilegalidade de cima a baixo, e sabendo que eu estava cometendo ilegalidade. Então a assessoria jurídica pode ter, no ditado popular, comido mosca, né? Não atentado para isso, pode ter acontecido, né? Mas nada de má fé, nada de, vamos dizer assim, de maldade. E que não trouxe prejuízo ao município. Exatamente, porque todas aquelas pessoas eram necessárias, todas aquelas pessoas estavam prestando o seu serviço e todas aquelas pessoas passaram efetivamente por um concurso público. Você vê que dentro desses 34 tem pessoas que são adeptos de Laurinho, tem outros que são adeptos do outro grupo, né? Então, nada foi apontado, nada de botar o dedo, vou chamar Tina, João, José, Pedro, não. Chama 34 por uma lista que estava lá definida. De aprovação. E havia necessidade imediata de cumprir isso, inclusive através das taxas que nós tínhamos no Ministério Público, de não ter funcionários contratados no município, e nós chegamos ao final do mandato com mais de 95% dos nossos servidores concursados, né? Então, acredito que, volto a repetir, houve sim aquele momento de ansiedade das pessoas, mas graças a Deus a gestora viu a necessidade e também viu que essas pessoas não tiveram má fé, nem tampouco, acredito que tem se visto até pela assessoria que não houve má fé da gestão, e voltou atrás, e hoje estão todos aí, né, consagrados e prestando seu serviço ao nosso município. Qual foi a outra pergunta que você falou? Com sobre os professores. Isso, os professores. Sobre os professores, eu quero deixar claro aqui que todos os aumentos que foram dados, todos os enquadramentos que foram efetivados, principalmente os enquadramentos, foi feito sentado com o Ministério Público, sentado com a secretária, com a Maria, com o CISPUM, e sentado com a PLB. Todos, definitivamente todos. O nosso compromisso era só melhorar cada dia a vida dos nossos professores. Então, se chegava no Ministério Público, tinha que ser dessa forma. A gente fazia as contas, dava para fazer, vamos aplicar. Por que não aplicar? Se a gente sabe que 60% do recurso que chega do Fundeb é do professor, por que não passar para eles, né? A gente terminou o mandato e, se eu não me engano, nós estamos com 53,8% de gasto com o pessoal. Então, não fiz nada errado, porque cheguei ao final do meu mandato e meu gasto de pessoal está dentro da média limite. Claro que a partir daí tem que ter muito cuidado, né? Porque, falei também no início dessa entrevista, a arrecadação do município é muito inferior às demandas necessárias aqui desse município. Ou seja, não se faz obras com recursos próprios aqui. Não, e também você não pode dar aumento de uma forma aleatória, você não pode aumentar o quadro de funcionário, porque você vai incorrer em uma possibilidade de ter perda das suas contas, de ter as contas rejeitadas, porque o tribunal ele é muito severo. Passou de 55%, eles dão um limite até 54% e alguma coisa. Eles acabam rejeitando a conta do gestor. Aí você fala, quando chega aquela história, rejeitar a conta de um gestor municipal, a primeira coisa que pensa é que o cara é ladrão.
Mas de repente não. São metas que o gestor tem que cumprir, que se ele não cumpre, as contas são rejeitadas. Os 25% de gasto com educação, eles olham até os centavos. Os 15% de gasto com saúde, a mesma coisa. Os 5% de gasto com assistente social, a mesma coisa. E os 54% de limite pessoal, eles não admitem que você passe do limite máximo que eles colocam. Então nós realmente fechamos no limite e assim, todas as ações que foram feitas de aumento salarial foram discutidas com os sindicatos. Todas as ações que foram efetivamente feitas com os professores foi discutido com a classe, discutido com os representantes da classe, que traziam as demandas da classe que ora eles representavam, e principalmente a questão do enquadramento foi sentado com o Ministério Público de Riachão de Jacuípe. Então, não vi erro nenhum, não vi má-fé nenhuma, não vi forma errônea nenhuma de ter agido em relação a essa classe. Ao contrário, eu acho que o professor pode até se sacrificar uma outra área da instituição pública, mas o professor e a saúde, eles têm que ser levados a sério mesmo, porque senão, se você não tem saúde, não tem educação, você não pode ser considerado cidadão. Salário é sagrado. Doutor Laurinho, 7 contas aprovadas e a 8ª conta aí do último ano do seu mandato, o senhor aí na expectativa da aprovação ou não dessas contas, já que rola-se aí a torcida na cidade, como o senhor disse, os que torcem contra, os que torcem a favor, de que se doutor Laurinho não aprovar as contas, ele ficará inelegível. Nós já falamos que o consideramos sim um líder político, mas assim, um mérito ter as 7 contas aprovadas, uma prova de responsabilidade com o dinheiro público. E qual a sua expectativa na aprovação dessa 8ª conta? Na verdade, Tina, nós estamos acompanhando para e passo todas as demandas do tribunal, né? Nós temos uma equipe que até hoje nos ajuda, porque as pessoas talvez acham assim, o prefeito saiu, não fica para trás as demandas, né? E são muitas as demandas. Nós temos uma equipe de 3 pessoas que nos ajudam constantemente na prestação dessas contas, em responder às notificações. E temos cumprido isso de forma bastante efetiva. O último relatório que nós tivemos da nossa contabilidade, a JG Contabilidade, foi de que os índices todos foram alcançados, ou seja, 25,3 em educação, 15,8 em saúde, 53,8 em pessoal. Então, do ponto de vista de índice, estamos cobertos. Estamos com tudo tranquilo. Estamos respondendo às notificações e acredito que ainda esse mês vamos estar finalizando. Acredito que lá para setembro vai ter essas contas julgadas. Esperamos que essa cadência continue, até porque o tribunal olha muito essa questão da frequência de aprovação, né? E porventura, se houver algum tipo de, vamos dizer assim, de sair do que está programado, estamos aqui para aceitar também. Nós não somos perfeitos, né? Mas o que eu posso garantir é aquelas pessoas que torcem por nós, né, e principalmente diante de tantos boatos que se tem na cidade, que eu estou inelegível, ao contrário, estou elegível sim. Posso ser candidato a qualquer cargo hoje no nosso estado, no nosso município, né? Existe uma corrente, inclusive, que ainda tenta botar em minha cabeça a possibilidade de sair candidato a deputado estadual, porque existe uma vontade muito grande em nossa cidade de ter um deputado da terra, da nossa região, de estar representado por um deputado que verdadeiramente conheça de perto a sua região, né, que com certeza convive no dia a dia com o homem do campo, com o homem da cidade. E ainda existe essa demanda acontecendo, né, mas a gente muito pensativo qual vai ser a nossa decisão sobre isso. Mas o que importa é que as pessoas que torcem por Laurinho político, né, que hoje podem ficar tranquilas que nós estamos totalmente elegíveis, né? Absolvido da questão do concurso e os outros processos aí acontecendo em andamento. E preparados para qualquer tipo de definição do judiciário. Confiamos muito no judiciário, né? Eu acho que o judiciário no Brasil tem dado exemplos, né? E a gente espera, né, que eu costumo falar sempre para minha mãe, para minha família, que eu não sou santo. Ninguém é santo, né, Tina? Com certeza. Mas todos temos erros. Sobre esse processo que eu respondo, eu posso botar minha cabeça no travesseiro e fazer o que eu faço toda noite. Eu durmo 8 horas por dia ininterruptamente, né, com todos os problemas que você enfrenta, mas durmo. Porque eu acho que os erros acontecem,
volto a repetir, para serem corrigidos, né? Mas em relação a essas demandas que por hora estão sendo julgado, já foi lá, já teve as oitivas da testemunha. Claro que a gente espera do judiciário, né, a definição, mas por todas as oitivas que tiveram, com certeza nós esperamos que a lógica aconteça, né? Mas vamos esperar. Aí é só esperar, não vale a pena muito a gente debater sobre isso. Então, só para esclarecer, eu sei que fica todo mundo aí curioso, a possibilidade de doutor Laurinho sair candidato a deputado estadual ou federal existe. Doutor Laurinho não diz nem que sim nem que não, está aí dando um tempo, são só 8 meses, para ver como é que as coisas vão se definir. É assim? É exatamente assim, Tina. A gente está olhando a conjuntura estadual, a gente está acompanhando também as demandas da política estadual, né? Nós sempre discutimos mês a mês com os vereadores, né? Porque a gente, claro, não dá para discutir com toda a sociedade nesse momento, mas os vereadores são os representantes legítimos da sociedade, já que eles foram eleitos pelo voto popular, né? E a gente discute com eles essa possibilidade, convites de vários líderes do estado, né? Não param de chegar, da possibilidade de nós sermos candidatos a deputados aqui na região mesmo, porque existe uma orfandade, né? Nós temos hoje representantes da região mesmo, uma região tão grande como a do Cisal de Jacuípe, a Neuza Cadori e o Tom Araújo, né? Então são dois deputados estaduais. Então existe um espaço muito grande ainda e uma carência. E o que eu noto quando a gente sai nas ruas de Riachão de Jacuípe é a vontade que o povo de Riachão tem de lembrar dos tempos áureos dessa terra, né? Quando nós tínhamos aí tivemos 5, o Eliel Martins, o Zé Leão, Ribeiro, o João Emílio, né? O doutor Gildásio já foi alguma vez? Não. Então nós chegamos até aqui 4 ou 5 deputados estaduais, né? E daí para cá nunca mais teve uma safra de alguém que tivesse um projeto verdadeiramente palpável. Porque não basta você querer ser, você tem que ser para mostrar que se não chegou, mas pelo menos mostrou que tinha condições de chegar, né? Então é assim que a gente pensa, a gente faz política de forma muito responsável, Tina. A gente não está aqui para estar batendo em A, B ou C, né? Mas claro que se a gente tomar uma decisão lá na frente, vamos ter o referendo do povo para que essa decisão chegue de forma efetiva aonde tem que chegar, que são nas urnas. Doutor Laurinho, qual foi a sensação de depois de 2 campanhas vitoriosas como candidato a prefeito, perder a eleição com o nome que o senhor apresentou à sociedade, que foi o nome da doutora Gleide? Um abraço para a doutora Gleide. Qual foi a sensação, dia 5 de outubro, 5 e pouca da tarde, antes das 18 horas, resultado, doutor Laurinho não fez sucessor no seu mandato? Como foi que o senhor se sentiu? Tranquilo? Ficou tristinho? Como é que foi isso? Todo mundo no Riachão ficou curioso. Tina, na verdade, eu volto a repetir, eu costumo falar sempre que apesar de ter sido gestor 8 anos, de ter sido prefeito dessa cidade, eu tenho os mesmos sentimentos que qualquer cidadão humano tem. Quem é que gosta de perder? Não é verdade? Verdade. A angústia vem, a tristeza bate, o choro vem. Questionamentos, onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Será que realmente, né, era esse caminho que eu devia ter tomado? Mas eu costumo falar que você não deve ficar olhando muito para o passado. Ou seja, você pode olhar para o passado, ver os erros para tentar não errar lá na frente, mas você tem que continuar em frente, né? Então, aquela tristeza passou, a gente entende, e aí eu deixo claro, qualquer cidadão, ele está passível, se atender a toda a regimentação eleitoral, de ser candidato. Mas você tem que entrar com a seguinte humildade: o povo é quem define. Não adianta você querer ir de encontro a essa corrente, né? Se o povo definiu pela senhora Tânia Matos para ser prefeita de Riachão de Jacuípe, o povo é soberano. O povo é soberano e ele tem esse direito, porque aquele gestor que assumir um cargo de prefeito e não entender que ele é o maior empregado da cidade, esse não terá um futuro brilhante como político, né, como gestor. Por quê? Porque nós somos funcionários públicos. E funcionários públicos que não passamos por concurso, nós passamos pelo crivo da população na hora do voto. Então o povo definiu mais assim. Sério ainda. O povo é soberano, e tanto tenho certeza que é o sentimento da doutora Gleide, é o sentimento meu, de Zé Filho, de todos que participaram do processo, dos vereadores que perderam, né? De que naquele momento o povo entendeu que aquela que era a conduta correta. Então a gente só tem que parabenizar
o grupo que ganhou e o povo pela sua escolha, né? Agora, claro, as coisas que acontecerão, né? A forma como será conduzido o mandato é que referendará se o povo acertou ou não. A gente costuma falar, e aí uma frase célebre do meu amigo Marquinhos Maluco, né? Nosso presidente da Câmara. É melhor chamar ele de Marco Leão, né? Marquinhos Leão agora. E aí ele fala sempre assim, Laurinho, o difícil não é você estar no poder. O difícil é você permanecer no poder. Então, se o povo assim definiu, Tina, a gente volta a repetir, ficamos tristes, como o sentimento de qualquer eleitor, e um sentimento maior de naquele momento, liderar aquele processo, mas, ao mesmo tempo, confortável de saber que foi a decisão popular que definiu, né, a atual prefeita desse município. E ainda nessa linha, eu tenho outra curiosidade, essa é pessoal, mas eu sei que, como eu, muitas pessoas têm. Dia 1º de janeiro de 2013, doutor Laurinho acordou, depois do Réveillon. Sei que seu Réveillon não deve ter sido um Réveillon como os anos antes de ser e os anos enquanto esteve prefeito, porque com certeza era uma data que marcou também, entregando o mandato. Mas na hora que o doutor Laurinho acordou, abriu o olho e já não tinha mais a responsabilidade, eu não sou mais prefeito da terra que eu amo. Qual foi o sentimento? Tina, uma mistura de sentimentos diversos, viu? Eu até falei com o Gabi naquele momento, essa noite não vou nem beber. Vou virar o Réveillon sem beber para eu ver como vai ser amanhã de manhã. Aí acordei cedinho, peguei meu tênis, né? Tava em Guarajuba, eu sempre passei o Réveillon por lá. Fui andar e fui refletindo, né? E aquela sensação, rapaz, porque são 8 anos. 8 anos é uma vida. Como o senhor disse, é um quinto da minha vida. Né? Mas, nas minhas caminhadas, as orações, né? Pedindo a Deus que rumasse os meus destinos dali por diante, o que é que eu ia fazer, voltar logo para a clínica, buscar, tentar uma outra atividade. E aí passei quase uns 60 dias assim, um pouco sem norte, entendeu, Tina? Sem saber, eu vou para onde, eu vou fazer o que hoje? Né? Eu vou fazer o que hoje? Mas graças a Deus isso, com o apoio da família, né? Com o apoio das pessoas que verdadeiramente gostam de você, porque muitos amigos, graças a Deus, uma das coisas que ficaram foi muitos e muitos amigos que nós temos, amigos ocultos, amigos do dia a dia, amigos familiares. Você está vendo pelas mensagens aqui, né? Eu não comecei a ler nenhum ainda. Verdade. Então, o que é que acontece? Então, no dia seguinte, teve essa sensação, mas que, graças a Deus, já passou. Nós já estamos aí tocando o barco para frente, trabalhando, para com certeza, e sempre com aquela responsabilidade de estar perto do povo, né? Porque eu amo demais esse contato com a população, eu gosto demais desse contato. É uma coisa que vem do sangue, que vem da pele, né? E a gente gosta desse contato, e esse contato a gente não quer parar, independente de ser um dia candidato novamente, de não ser candidato. Eu acredito que existe uma simbiose muito grande entre Laurinho e o povo de Riachão, e a gente não pode deixar isso se apagar. Com certeza, e assim, ou deputado, ou talvez prefeito novamente, Deus é quem sabe, mas com certeza, doutor Laurinho, dentro da política, já fez a sua marca. E eu queria agora, num bate-bola rapidinho, antes da gente voltar aos assuntos, perguntar: qual foi a obra que mais lhe orgulhou? O que foi que aconteceu em Riachão nos 8 anos que mais lhe deixou orgulhoso e que lhe faz hoje pensar, eu contribuí, eu deixei isso instalado em minha terra? Credibilidade. Devolver a credibilidade. A credibilidade desse município, que são representadas por várias e várias obras. Caixa Econômica, Matadouro, pavimentações diversas, 100% de PSF, creche que ficou aí também por ser finalizada, avanço educacional, 100% dos professores com nível superior. Ou seja, o conjunto, praças que foram executadas, né, melhoria educacional, número de universitários que adentraram as universidades, enfim, o conjunto, o amparo à classe carente, com vários programas que ajudavam a população, fazer parte dessa coisa do contato. Então, um conjunto de coisas, mas que todos se resumem em crédito e credibilidade. Nosso município voltou a ter crédito e credibilidade durante esses 8 anos de governo participativo. Se o doutor Laurinho pudesse voltar ao tempo, o que você evitaria? Errar. Né? Os erros aconteceram, se fizer um estudo do meu governo, todos os nossos erros aconteceram no primeiro ano de mandato.
Então, a inexperiência contou, a inexperiência, né? A fragilidade emocional, a responsabilidade. Quantos anos, doutor Laurinho, o senhor tinha? 31 anos de idade, né? Menino. O prefeito mais jovem que essa cidade já teve. Então, o primeiro reeleito. Sou primeiro reeleito, a responsabilidade que estava em minhas costas era muito grande, né? Então, tudo isso nos deixou muito ansioso. Então, se eu tivesse que voltar atrás, eu com certeza, aqueles erros que eu cometi, até por confiar a mais em alguém, né, por estar cercado de pessoas que você pensa que gosta de você e lhe trai, lhe dá facada pelas costas. Eu acho que hoje eu tenho uma experiência muito grande para corrigir isso, se um dia ainda tiver em meu destino voltar à prefeitura. Então, não sendo redundante, qual é a maior lição aprendida durante os 8 anos? O que é que vai ficar marcado como princípio na vida de Dr. Laurinho como gestor? O que foi que o senhor aprendeu? Humildade. Humildade. A humildade resume a maior parte dos sentimentos que nós temos. Porque quando você é humilde, você aprende a amar, você aprende a odiar, mas você aprende também a perdoar, né? Então a humildade, para mim, é o que simboliza a grande experiência que eu tenho hoje na minha vida. Humildade de recuar, humildade em avançar, humildade em aprender, humildade em pedir desculpa, enfim, conjunto, né, Tina? Então, isso é o que verdadeiramente é a base da minha vida, é ser humilde. Doutor Laurinho, mande um abraço na sua voz para essas pessoas. A gente está aqui sendo secretariado, graças a Deus que estamos só, mas assim, não vão me perdoar, né? E tem mais ainda aqui, vá falando aí que já já eu lhe devolvo. Mandar um abraço aí ao nosso amigo Seville, Selma e a todos os amigos do Ranchinho, que é um bairro que, se a gente começar a pontuar aqui os amigos, a gente fica o resto da tarde, né? Na Santana, a Darilene, a Dorilene, na verdade. Isso. Né? A Cida, a Wanda, a Milton, a Maiane, a Henrique, ao nosso amigo Ovídio, né? Ovídio que ligou, Maciel. Grande amigo, Maciel, a todos os representantes, aos párocos da nossa cidade, aos pastores, a todas as religiões, que a gente sempre, graças a Deus, onde tem Deus, a gente gosta de estar. Léo Pintor, a todos os amigos da Barra, a Léo Pintor, a Cristóvão, a João Bufão, que eu tenho certeza que está lá nos ouvindo, a Sérgio, enfim, a Selma. Tina, eu prefiro até... abraçar não todo continuar mundo mandando, porque você vai acabar esquecendo de alguém. Agradecer a todos os servidores que nos ajudaram nesses 8 anos de Agora eu tenho pergunta governo, de SMS a todos e vou os assessores. fazer, viu? Pode fazer, Vamos pode fazer. Lá. Olha, hoje, aqui não tem o nome, mas não importa. A pergunta chega, bota aí de novo. Me perdi aqui, o celular me mordeu, viu, doutor Laurinho? Mas vamos lá. A pergunta é assim: hoje, fora da gerência municipal, é verdade que a visão é mais clara acerca dos problemas do município ou não? O que você faria de mais importante se novamente fosse prefeito desse povo? Eu falei aqui anteriormente, eu acho que o de mais importante que eu faria era buscar 100% de forma de não errar, de errar menos. Assim, os acertos foram muitos, Tina, mas eu acho que quando você é gestor, quando você trabalha com tanta gente, quando você tem tantas atividades, porque a gente acordava cedo, dormia tarde, eu não vi o crescimento dos meus filhos. Eu não vi o crescimento dos meus filhos. O eleitor. Tem até um fato interessante, né? Me ligaram logo após a posse desse atual governo, que disse que um dos assessores foi à rádio dizer que nem uma cadeira na sala do prefeito se encontrou, né? A gente costuma falar que a gente tem lá, volto a repetir, toda a documentação de receptividade de todos os bens do município, né, que foram entregues. Essa questão da cadeira minha, nós nunca tivemos uma cadeira bonita, confortável, uma sala bonita e confortável, porque eu sempre compreendi que o prefeito, o lugar que ele tem que menos ficar é na prefeitura. Não é porque a prefeitura tem alguma coisa ruim, não. É porque o prefeito está para buscar o crescimento e desenvolvimento da cidade. Você está para buscar todos os itens que são necessários para você efetivamente atender a população. E eu sei, e posso dizer isso com muita certeza, prefeito que fica na cidade, não busca recursos externos, ele não consegue fazer um bom governo em sua cidade. Então, com certeza
que isso fique de aprendizado, né, não só para o gestor de Riachão, mas para todos os gestores da região. Tem que tirar a bunda da cadeira e correr atrás de recurso. Tem que ir para Brasília, tem que ir para Salvador, tem que trazer recurso, porque com recurso do município só dá para se pagar salário e fazer o básico. Se você não buscar, você não consegue avançar. Exatamente, Ina. Principalmente na zona rural. Mas cumprir meu papel coletivo. Né? Hoje eu estou matando a saudade. Onde eu chego, hoje mesmo entrei na Clínica Vida, graças a Deus a clínica lotada, e as pessoas me abraçando, dizendo, tá sumido, que saudade, e a gente no maior carinho, vamos marcar um almoço, vamos marcar um jantar, vamos marcar uma atividade para a gente se encontrar. Excepcional, porque hoje a gente tem mais tempo para isso. Quando você é gestor, e eu tinha a visão coletiva da coisa. Não adianta a gente ficar sentado numa cadeira, botando pose de gestor, né, que você não consegue avançar o município, você não faz seu beabá direitinho. E foi assim que nós fizemos e deu certo. E tantas coisas nós deixamos aí que continuam chegando em nosso município, que foi através dos esforços que nós fizemos lá atrás. Dessas viagens, porque a burocracia do governo é grande, mas ela chega. Ela faz com que as ações cheguem aqui. Mas se você não vai lá buscar, se você não mostra que existe, será que um ministro lá em Brasília vai saber que existe uma cidade chamada Riachão de Jacuípe no interior da Bahia? Será que o governador vai saber que essa cidade precisa de demandas e que o governo tem condições de ajudar? Então, foi o que nós primamos e perdemos um pouco nessa questão do contato. Mas eu costumo dizer que sempre para você conseguir alguma coisa, você tem que renunciar a outra. Então, nós preferimos trabalhar o coletivo. E hoje estamos matando a saudade individual de muitas pessoas, porque hoje temos tempo para isso. Doutor Laurinho, eu tenho outra pergunta aqui. Com relação aos vereadores, se o senhor se considera líder dos vereadores de oposição, e o que o senhor tem pensado acerca do boato que rola com relação ao vereador Juninho de estar aí, talvez, em cima do muro? Na verdade, Tina, eu costumo falar que nós somos amigos, parceiros, irmãos dos vereadores. Os vereadores me ouvem, né, sou ouvido por eles, mas eu não posso me autodefinir como condutor do mandato de ninguém. Eu não posso, porque os vereadores foram eleitos, eu só tenho um voto. Nesse item eu só tenho um voto, né? Então o meu voto foi para um vereador 7. Que eu me privo de falar até para não causar ciúme nos outros. Mas a gente não pode de forma nenhuma mandar na condução, na vida de ninguém, mesmo porque cada cabeça é um mundo. Eu hoje tenho certeza, inclusive eu vi alguns traços da entrevista de Juninho e até pelo perfil histórico dele, que esse boato que está na rua é totalmente, vamos dizer assim, blá blá blá, né? Apesar, eu acredito que microfone é uma coisa muito complicada, né? Nem todo mundo tem intimidade com ele. E o que às vezes se fala aqui soa na cabeça das pessoas de várias maneiras. Mas eu acredito que o vereador Juninho continua onde ele sempre esteve. O Laurinho, ex-prefeito de Riachão de Jacuípe, continua onde sempre esteve. Meu lado é esse. Meu lado é o que eu estou e continuarei, vamos dizer assim, fazendo política dessa forma. Claro que quando você parte para uma demanda maior e as pessoas acreditam no teu projeto, né, quando você parte para uma candidatura de deputado, se um dia acontecer em minha vida, se agora ou no futuro, que é a minha pretensão maior, mesmo porque eu acho que eu poderia produzir muito mais para a nossa região e para o nosso município, se isso acontecesse, a gente entende que você vai precisar do voto do coletivo, né? Mas posição política nossa é essa que está instalada. Nós somos oposição ao atual governo, nós temos 7 vereadores oposição ao atual governo e com certeza estaremos de forma responsável, né? E isso não impede também que sejamos solicitados pelo atual governo para dar a nossa parcela de contribuição. Caso um dia formos solicitados, estamos aqui para passar experiência, né? Experiências boas, porque, volto a repetir, nós tivemos falhas, mas o que nós produzimos de concreto, de positivo, foi muito maior. E somos humildes bastante, porque eu costumo falar, Tina, que eu amo essa terra acima de tudo. Eu quero ver Riachão bem, eu quero ver Riachão crescer. Eu não doei 1/5 da minha vida à minha cidade simplesmente para ser prefeito por ser prefeito. Por vaidade. Não, de forma... Eu nunca precisei dessa vaidade. Graças a Deus... Mesmo porque já tinha uma profissão, né? Graças a Deus já era empresário na cidade, já tinha uma profissão reconhecida, talvez financeiramente, do ponto de vista de recepção de recursos, tive até prejuízo, porque eu ganhava muito mais como odontólogo, né? Mas
Ao contrário, enriqueceu e muito a minha vida, essa experiência que eu passei. Mesmo porque a nossa vida é tão curta, né? A média de vida do brasileiro é 80 anos. O que é 80 anos quando nós temos um mundo que é secular, é milenar, né? Então a gente entende que, volto a repetir, né, que os vereadores, graças a Deus, nos ouvem, mas não tenho a varinha de condão de comandar ninguém, mesmo porque os mandatos são deles, eles foram eleitos pelo povo e com certeza como donos do mandato, em certos momentos cada um pode ter uma postura individualizada, mas a gente tem uma união muito forte e graças a Deus esperamos permanecer com essa união até por muito tempo. Com fé em Deus. Vamos aqui aos SMS. Olha, gente, se eu esquecer algum, ninguém reclama. Tina pergunta ao doutor Laurinho se na caminhada do dia 1º de janeiro pela praia ele chorou. Porque hoje Riachão chora de saudades dele. Aqui isso é uma muito, amiga sua. é muito tocante, Vitina. E verdadeiramente posso confessar que lá na minha individualidade, lá na minha reflexão de vida, né, daquele momento, dos rumos da minha vida ali para frente, chorei sim, chorei muito. Porque eu volto a repetir, 1/5 da minha vida foi fazendo isso, né? Foi fazendo isso. E quando você passa 8 anos, que parece ser tão rápido, e é tão rápido para alguns, né? Para outros parece uma eternidade, a gente realmente bate aquela coisa de saudade, bate aquela coisa de culpa, bate aquela coisa de poderia ter feito mais, bate aquela coisa, mas por outro lado eu fiz também. Mas volto a repetir, o bom é que as coisas continuam passando, a gente volta aos poucos à nossa cidade, ao cotidiano, do dia a dia, e o que a gente encontra, seja de adversário, politicamente falando, seja de aliado, é sempre aquela coisa do abraço, do carinho, do respeito, né? Isso é muito bom, você andar de cabeça erguida pelo seu município. Isso é um preço que não tem dinheiro nesse mundo que pague. Tina manda um abraço para nosso eterno prefeito, doutor Laurinho. Nós o amamos muito, em nome do Arraiá da Bela Vista. E para ele não esquecer que amanhã, dia 13, é Arraiá da Bela Vista. Com certeza, estaremos lá, né? Nos solicitaram o pancadão para estar lá amanhã. Nós estamos providenciando toda a estrutura para que amanhã a gente possa estar lá dançando um forrozinho e vendo a quadrilha, que é muito bonito. Manda um abraço aí a todos os amigos da Bela Vista, a nossa amiga Cristiane, que é uma pessoa que eu falo muito no Face, mandar um abraço fraterno a ela, na pessoa do vereador Frank, que tem representado tão combativamente a questão oposicionista em Riachão, né? Principalmente as lutas pelo bairro da Bela Vista. Mandar um abraço fraterno para ele, um abraço fraterno a todos os outros vereadores, ao nosso querido Juninho, ao nosso amigo Celinho, esse líder. Celinho é meu líder esteve sempre. Aqui hoje, é líder da situação, é líder da oposição, né? Mandar um abraço a Marquinhos, a Beto Dieni. Beto Dieni tem me surpreendido também, tem feito um trabalho muito bom. Na verdade, foi um excelente secretário de obras e continua dando continuidade a esse trabalho. A Adonias Alves, esse valente da voz guerreira, né? Eu acho que todos esses vereadores, esses 7 vereadores, a Ninho Motoboy, não poderia esquecer nosso querido Ninho Motoboy, um grande amigo, que nesse retorno ao grupo, a nossa amizade aumentou, né? Amizade como amigos mesmo. Enfim, a todos os 7 vereadores, acho que não esqueci de nenhum, né? Mandar um abraço fraterno a eles e dizer a eles que estamos aí sempre, né? Que precisarem dos conselhos do amigo, estaremos perto de vocês, porque vocês politicamente, né, representam o povo e consequentemente representam a todos nós jacuipenses. Doutor Laurinho, nós vamos já encerrar, vou lhe deixar ir comer. Doutor Laurinho já está pago. Tem um evento aqui, lá viu, com gente? Darílio Sena e Bobô, que o pessoal está me esperando. 15 horas, né? Lá no Palace, eu ia reiterar isso. Mas só para fechar, e na sua experiência política, como o senhor está vendo as manifestações pelo Brasil inteiro, o pedido de reforma política, o povo na rua, já que eu quero... O senhor foi político, mas um político jovem, com 31 anos e continua jovem ainda tem muito gás para dar, mais 1/5 de sua vida talvez ao povo, se assim Deus lhe permitir, seja em que cargo. Mas Ulisses Guimarães dizia que o maior medo de um político é ver o povo nas ruas. Doutor Laurinho, pensa o quê dessas manifestações aí pelo país inteiro, o povo nas ruas buscando
que os seus direitos aconteçam efetivamente? Eu acho que o Brasil está vivendo o ápice da democracia. Acredito que desde a época dos caras pintadas que conseguiram tirar Collor naquele momento do poder, o Brasil volta e volta com muito mais força. Eu achei interessante, Tina, que eu fiz um comparativo rápido. Ontem foram as manifestações das centrais sindicais pelo país. Foi. Uma muquequinha de gente, inclusive em São Paulo. Não tinha ninguém militando lá. Ou seja, o povo está muito mais atento ao coletivo, à situação geral do país. A saúde, a educação, a corrupção, né, a assistência social, ou seja, os seus direitos verdadeiramente atendidos, ao transporte escolar digno, ao transporte local digno, né? E assim, e os políticos, comecei falando que nós somos, eu como prefeito, os deputados, o prefeito, os vereadores, são empregados do povo. Eles estão ali como empregados do povo, mas para poder reverter aquilo em ações que efetivamente chegam à população. Então o povo, não só através do Facebook, não só através hoje de uma comunicação muito mais rápida, conseguiu essa interlocução e reconhecer verdadeiramente os seus direitos, e estão lutando por isso acima de tudo. E eu acho salutar. É muito bom, inclusive para os políticos, e falo na condição de político, para despertar que o Brasil mudou, que a mentalidade do povo mudou, que o povo está muito mais atento e espera dos políticos uma receptividade e uma resposta muito mais rápida. Então, o Brasil é um país muito rico, Tina. E a gente vê, e eu não entendo, porque essa questão de política internacional, quando se vê faltar recurso na saúde, mas se tem dinheiro para emprestar a Cuba, se tem dinheiro para emprestar a Colômbia, né? E é isso que o povo não entende. Por que faltar e não dar um desconto maior para o transporte urbano, que o povo está ali suando para chegar no trabalho, 2, 3 horas, até pelo caos que está a circulação de veículos nos grandes centros, e não se tem dinheiro para melhorar isso, mas tem dinheiro para emprestar a outros países. Eu não entendo isso. Eu não entendo, realmente. E verdadeiramente eu acho que isso é o foco maior da luta. É o Congresso que permite que se empreste, é o governo que... E aí você vê a credibilidade da presidente Dilma, que está fazendo um bom governo, ser questionada. Mas ser questionada... Ser vaiada, ser cobrada. Por tentar entrar nesse contexto internacional que tem mostrado que não dá certo, que está quebrando os países por aí afora. Né? A gente só vê notícia que na Europa está todo mundo quebrado. A gente só vê notícia que todo dia sai um governante do Egito, entra outro. Por conta de toda essa questão do universalismo que está tendo dos poderes e esquecendo do beabá dentro da sua própria casa. Então eu acho que é isso, e acho muito salutar e importante que todos se mobilizem buscando seus direitos. Claro, de forma pacífica, de forma ordeira, de forma responsável. Verdade. Doutor Laurinho, realmente vou encerrar lhe agradecendo. Professor Eutália Rios, no carinho da escuta, lhe mandando um abraço. Glória. Aqui tem Tina, parabeniza esse campeão por tanta sabedoria. Nossa amiga Nildete mandou aqui uma mensagem. Enfim, eu vou deixar que o senhor leia todas as outras mensagens que eu não consegui ler aqui nos 3 celulares. Mas assim, lhe agradecer, lhe fazer um pedido, é outra mensagem aqui. Não suma não, campeão. Com certeza, Tina. A gente volta a repetir, nós já aprimoramos essa condição das nossas atividades. Hoje eu sei definitivamente qual é minha atividade profissional. Então hoje eu estou com o norte muito mais definido. Então a nossa proposta é voltar para perto do povo mesmo, estar aí junto no dia a dia. Quem quiser me encontrar, todas as quintas, sextas, sábado e domingo estou aqui em Riachão de Jacuípe. De segunda a quarta tenho que, por motivo de trabalho, estar em outros locais. Mas com certeza, volto a repetir, né? Confio muito no povo de Riachão de Jacuípe. O povo é o responsável por tudo, né? Se a gente pudesse voltar atrás, eu acredito que ponderaria um pouco mais essa questão, né, de reservar mais tempo, de estar visitando, de estar mais perto. Mas como a gente não pode voltar atrás, mas Deus vai abençoar, que com saúde e paz e com fé que nós temos nele, vamos continuar andando para frente, a gente vai estar compensando, né, essa saudade que é mútua, tanto de quem espera o abraço como da gente que quer dar o abraço. Enfim, finalizo agradecendo a você, parabenizando a você, né, você ter feito um trabalho que por muitos é criticado, mas um trabalho sério. Volto a repetir, né, se a gestão pública souber entender a sua mensagem, você está ajudando ela a fazer um governo melhor, ajudando a gestão a fazer um Riachão diferente.
né? O que não pode é você entender e partir, inclusive, para agressão, como nós ouvimos dizer que você sofreu aqui nessa emissora, né? Parabenizar a Beto, a Jota, a toda a equipe da Rádio Gazeta FM, ao Alexandre Gifone, que tão bem tem conduzido essa entidade, que é a responsável pela Gazeta FM, e dizer ao povo de Riachão de Jacuípe que estamos aí firmes e fortes, estamos na luta. Mandar um abraço carinhoso no coração de todos os nossos cidadãos jacuipenses, dos que estão nos ouvindo e dos outros que, por questão das ondas sonoras da rádio não chegar, não estão nos ouvindo. No dia 21 vai ter uma entrevista nossa, que é um dia de domingo, na Rádio Baiana, que ficou muito legal, né? A gente deu uma entrevista lá em um estilo diferente, uma música que marca cada momento de sua vida. Quem quiser saber um pouco mais sobre o Dr. Laurinho, ouça essa entrevista, que eu falo de coração durante toda a entrevista. E finalizar, Tina, definitivamente agradecendo a Deus, parabenizando ao jovem de Riachão de Jacuípe, a Maciel, a Vitor, a Lucas e outros jovens que vão participar da Jornada Mundial da Juventude, né? Parabenizar eles, representem a nossa terra. Eu sei que vocês são capazes, tragam de lá notícias boas também para o nosso povo, porque vocês têm que entender que a missão de vocês é árdua. Vocês estão representando mais de 10 mil jovens que tem nessa terra, e com certeza vocês farão muito bem, porque tem competência para isso. Finalizo pedindo ao Senhor Jesus Cristo que possa penetrar em todos os lares jacuipenses, trazendo muita paz, muita alegria, um fim de semana de muita coisas positivas a todos nós jacuipenses. Fiquem com Deus e até a próxima. É isso aí. Estivemos aí batendo um papo tão esperado com o Dr. Laurinho, Zé de Raminho também que liga, mandando abraço. Eu vou passar, assim, todos os recadinhos, todas as mensagens. Mandar um abraço especial aqui à mãe de Manu, né? Uma pessoa que está sempre ligando pra gente também, Ninha, mandando mensagens positivas. De professora Eutália. Professora Eutália, meu Deus do céu. Pessoa queridíssima. Olha, é a coroa mais linda que eu conheço, hein? Linda mesmo. Cada dia que passa fica mais linda. Verdade. Então mandar um abraço para ela, para toda a sua família. Enfim, é porque essa questão de Tonho de Helena, Ave Maria, Tonho, agora o som deve estar ligado. Celival no o bar de Celival eu acho que ele não botou na internet. É Lide Branco, Ave Maria, é tanta gente que Olivan Cedrais, que eu estava lá ontem com ele. Exatamente. Mandar o meu amigo Von, eu sei que Von dos Correios está aí ouvindo. Ontem Von desabafou comigo um bocado, mas eu falei com ele que é assim mesmo, as coisas andam, né? Mandar um abraço a Beto Primo. Antônio de Cula. E Antônio de Cula, rapaz. Antônio de Cula toda semana tá lá, blimblão, lá em casa, me dando as notícias da cidade. Mandar um abraço fraterno, Antônio de Cula. Mandar um abraço a Cid do Carneiro, esse guerreiro, esse lampião que tem por aí. A Massinho, Ave Maria, sem esquecer a Non. Há tantas pessoas que a gente não pode esquecer, rapaz. E a Pita, né? Aos amigos da Amanda Saia, Luciane 1, 2 e 3. Zé do Belém lá na Baixa a Luciane Zé do Belém, que eu tenho certeza que estão ouvindo. Aos nossos amigos da Baixa da Areia. Há tantos amigos, Tina, que a gente prefere não falar aqui agora. E eu vou voltar em outro momento aqui só para mandar abraço. E aí vou trazer uma lista quase do tamanho de uma Bíblia. Porque aí a gente consegue mesmo, efetivamente, não esquecer de ninguém. Verdade. Gente, olha, eu quero assim agradecer. Foi um final de semana de missão cumprida no Mesa Redonda, a gente de segunda a sexta aqui, muito feliz. Eu tive presenças ilustríssimas aqui, muitos vereadores, a presença alegre, simpática de Darino Sena, como eu já falei, que com certeza merece o carinho do nosso povo, pelo carinho que ele tem com todos nós, levando o nome do nosso município do esporte para todo o Brasil. Presença de Bobô, a notícia maravilhosa que a Prefeitura Municipal deu, de que o projeto da reforma do estádio Eliel Martins vai ser entregue hoje, finalmente, aleluia, a Bobô, para que essa reforma saia e o torcedor jacuipense possa ter a alegria de estar aqui. Enfim, um abraço para todos, quero agradecer de coração, lembrar que domingo tem um mutirão, às margens do Rio Jacuípe, até alô, um abraço para Tiago Filho, projeto Reciclar, presença da ONG Movimento Água é Vida, eles estarão aqui, vão trazer voluntários, então estão todos convidados para participar desse mutirão. Falar que amanhã tem a Arraiada Bela Vista, beijão Rosiele e todos, Tia Mê, que costurou tão bem a roupa das quadrilhas, obrigada em nome da comissão organizadora da festa, Tia Mê, e dizer também que amanhã tem Olivan Monteiro na Casa de Reboco, ou seja, um final de semana cheio de lazer para todos, mas acima de qualquer coisa, de descanso, de muita paz, de saúde. Aniversário de Dona Ana, que Deus lhe abençoe e lhe proteja. Então, gente, eu quero encerrar assim.
Mesmo que você não saiba, és exemplo para alguém. Sempre existem pessoas que estão observando os seus atos, mesmo os errados, e se afinizam com eles. Desse modo, você é responsável não só pelo que realiza, como também pelo que as tuas ideias e atitudes inspirem a outros indivíduos. Os ditadores e arbitrários, sozinhos, nada conseguiriam fazer, se não fosse aqueles que pensam de igual modo e ainda dão apoio. Assim também, a obra do bem morreria se não houvesse pessoas que se lhe vinculassem com sacrifício e amor. Cuida do que você fala e do que você realiza, buscando sempre seguidores que possam se engrandecer e agir corretamente de acordo ao seu exemplo. Um excelente final de semana para todos, muita paz e até segunda, se Deus quiser. Um beijo no coração de todos vocês. Final de mais um programa Gazeta Notícias, o tradicional Mesa Redonda. Agradecemos pela sua audiência e continue na nossa programação.